Em um mundo prestes a sucumbir, havia um homem de imensas posses, um titã entre os mortais, cujas terras se estendiam além do horizonte. Centenas de escravos labutavam incansavelmente sob o sol inclemente, cultivando vastas plantações de trigo, que se erguiam como ondas douradas de um mar infinito. Os campos, meticulosamente preparados, eram templos dedicados à cultura de cereais. As vinhas, serpenteando pela planície desolada, exalavam um aroma de decadência iminente, enquanto os pastos verdes, onde rebanhos se multiplicavam sem controle, estendiam-se até as montanhas, sombras sinistras no horizonte distante. E o homem, embriagado por sua própria avareza, via suas riquezas crescerem como um tumor maligno. Exportava seus produtos para terras vizinhas, tecendo uma teia de ganância que se espalhava por Tiro, Sidom, Esmirna e Damasco. Mercadores sombrios frequentavam sua morada, conspirando em sussurros sobre grandes transações, alimentando a fome insaciável de riqueza do homem. Seus armazéns, construídos como fortalezas para guardar suas colheitas, logo se mostraram insuficientes. Os celeiros, embora vastos, transbordavam com os frutos de sua terra amaldiçoada. E em um momento de inquietação, ele ponderou: que farei? Os celeiros estão abarrotados. Não tenho mais onde guardar tantos frutos. Dominado pela ansiedade, decidiu destruir os celeiros antigos e erguer novos, ainda maiores, numa tentativa desesperada de conter sua fortuna crescente. Chamou os melhores construtores do reino, e ergueram-se gigantescas estruturas, monumentos à sua ganância desmedida. Satisfeito, o grande agricultor contemplou suas novas construções, convencido de que finalmente poderia descansar. Agora poderei viver tranquilo por muitos anos, disse ele, vangloriando-se diante de amigos, construtores e servos. Os celeiros são vastos e podem armazenar todas as colheitas. Posso agora finalmente viver sem preocupações, focado apenas na exportação de meus produtos. À noite, antes de se deitar, em vez de orar, afundou-se em pensamentos egoístas. Ó alma, tens em depósito muitas riquezas para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. E assim, o rico deitou-se, inebriado por sua fortuna, cegado pela ignorância espiritual. Sem um pensamento para Deus, acreditava que poderia viver sem preocupações, com riquezas acumuladas para muitos anos. Mas enquanto ele se entregava a esses devaneios, o destino tecia um desfecho sombrio, pois Deus, em sua infinita sabedoria, olhava para o homem com desprezo. Insensato, disse Deus, esta noite tua alma será chamada, e o que juntaste para quem será? E assim, na escuridão da noite, sem aviso, sem um gemido, o homem rico encontrou seu fim. Seus planos de tranquilidade para o futuro revelaram-se miragens, e suas riquezas inúteis. Pois o futuro pertence a Deus, e o homem, na sua arrogância, havia esquecido essa verdade. Suas colheitas abundantes, seus celeiros transbordantes, de nada lhe serviram na hora final. Morreu sem fé, sem humildade, e na pátria espiritual, suas riquezas terrenas eram poeira ao vento, pois ele nunca acumulou tesouros no céu, mas apenas na terra. Advertiu Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.